Olha só, vamos ver se você já passou por essa situação aqui. Sabe quando você quer muito colocar um projeto em prática, uma ideia que você tem, que é um sonho seu, ou sei lá, tu quer começar um estudo novo, uma leitura, ou até mesmo conseguir se concentrar e fazer com mais qualidade uma demanda do teu trabalho, só que você está se sentindo cozido mentalmente, uma sensação de cansaço mental, de dor de cabeça eterna, os olhos cansados que não conseguem focar direito, e às vezes, de manhã cedo, tu mal acordou e tu já tá sentindo esse sentimento. Então, se você já passou por isso, saiba que eu já passei também, e é realmente muito difícil a gente conseguir ser produtivo quando a gente está se sentindo dessa forma. Só que aí que tá. Durante os meus estudos, que quem me acompanha aqui sabe que eu amo estudar assuntos relacionados à neurologia, à produtividade, à organização, à nossa mente, eu descobri que existem algumas coisas que acontecem no nosso dia e que elas ficam meio camufladas e a gente acaba não percebendo o quanto isso causa esse cansaço mental. Tem até algumas coisas que a gente acha que quando a gente faz elas é algo positivo, só que os impactos que elas causam na gente é negativo. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje, sobre essas coisas que atrapalham a tua produtividade e te trazem essa sensação de estar sempre cansado. Então, sem enrolação, vamos falar sobre essas coisas que eu tenho certeza que vão te ajudar a ser mais produtivo e a ter mais qualidade mental e de vida. A primeira coisa, inclusive a gente já conversou sobre ela aqui no canal, é a importância de um ambiente organizado. Quando você está num ambiente que não está organizado, se torna muito mais difícil para a tua mente conseguir trabalhar com qualidade. E por quê? A nossa mente, basicamente, qualquer coisa que a gente tem contato é motivo para os nossos neurônios começarem a trabalhar ali dentro, né? A processar informações, a gerar ideias. E quando a gente está num lugar muito bagunçado, que tem muita informação, muitos objetos, a gente não percebe, mas tudo aquilo está ocupando uma área da nossa mente. Então, ao invés da gente conseguir focar em uma demanda que a gente precisa, que a gente quer fazer com mais qualidade, a gente não percebe que a nossa mente ela está sendo ocupada por toda essa bagunça além da nossa demanda. Então, se torna muito mais difícil a gente conseguir trabalhar com qualidade. É por isso que, às vezes, eu imagino que vocês já tenham visto, até o próprio Bill Gates, se você olhar, ele sempre está num lugar minimalista, mesa com menos objetos, uma decoração um pouco mais clean, e é justamente porque quando a gente diminui esse excesso, a tua mente vai ter mais facilidade para focar, para olhar somente para aquilo que você precisa fazer. Além disso, igual a gente conversou já em um vídeo passado aqui do canal que fala sobre a importância do ambiente para sua inteligência, quando você está em um ambiente organizado e que você consegue se sentir mais relaxado, e é por isso que eu defendo tanto a importância de você ter um setup, a tua mente ela consegue gerar ideias com mais facilidade. Inclusive o livro Agilmente fala com mais detalhes sobre esse processo neurológico que o relaxamento, que a organização do ambiente trazem para o teu processo de geração de ideias. Então, o primeiro conselho que já fica aqui nesse vídeo é organize o seu ambiente. Você não precisa trocar os itens do teu escritório ou da tua mesa de trabalho, mas organizar eles, diminuir um pouco os excessos, os papéis, a quantidade de coisas que está em cima da tua mesa, já vai ajudar bastante. O segundo ponto, e esse aqui eu confesso para vocês que eu relutei por um tempo quando apareceu, é o tal do chat GPT. E o ponto é justamente o quanto a resistência ao chat GPT impacta a nossa produtividade. Por que eu estou falando que impacta? Quando o chat GPT foi lançado há anos atrás, eu tinha uma percepção muito fechada e pequena de que para eu ser uma profissional boa, eu precisava dar conta de todas as minhas demandas sozinha. Então, durante muito tempo, eu me impedi de usar a IA para me ajudar e eu continuei gastando a minha energia em tarefas que eu podia muito bem estar fazendo com o auxílio dela. E por que eu digo que isso é uma questão que impacta a sua produtividade? O nosso córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que a gente usa para raciocinar, para aprender as coisas, para resolver problemas, para ser criativo, é uma área que tem um estoque de energia limitado. Essa área do nosso cérebro gasta muita caloria nossa, porque ela faz muita coisa, ela toma decisões importantes,
E quando a gente usa aquele estoque de energia que o córtex consome, a gente se sente cansado, é aí que entra aquela sensação de diarreia mental, de exaustão. Então, quando você usa o chat GPT para te ajudar em determinadas demandas, você está diminuindo a utilização de calorias dentro do teu córtex. Isso é muito positivo, porque essa caloria que tu está estocando, essa energia, tu vai poder utilizar em outras demandas que são mais estratégicas, que exigem de fato mais do teu esforço. Então, não tenha medo de usar a IA como um potencializador no teu dia a dia. Então, todo santo dia eu utilizo a IA para perguntar coisas sobre a concorrência, por exemplo, porque eu trabalho com marketing. Eu utilizo ela para pesquisar coisas, para sanar dúvidas. Eu utilizo ela para revisar textos para mim. Eu utilizo ela para ela me ajudar a melhorar alguns textos, algumas ideias que eu preciso. Então, ela reduz muito o esforço que eu levaria para abrir diversas telas no meu notebook, procurar 1 milhão de coisas, e tudo isso são coisas que iriam estar consumindo a minha energia. Então, olhe, enxergue a IA como um parceiro no teu dia a dia. E com toda certeza, se você começar a utilizar ela mais, isso vai ser uma vantagem competitiva que você vai ter ao invés de uma desvantagem. O terceiro ponto que impactou muito para mim, e que quando eu mudei foi uma das coisas que fez muita diferença na minha enxaqueca, na verdade é um ponto que eu vou unir dois, tá? Mas é a alimentação e o sono. Podem parecer coisas muito simples, só que a alimentação e o sono, eles fazem total diferença para a nossa mente, para o nosso processo de limpeza mental, de renovação. Então, eu descobri que quando eu durmo 7 horas por noite, é o meu período ideal, porque eu não acordo cansada e é o tempo que a minha mente ela consegue levar para de fato me trazer essa sensação de renovação. Quando eu durmo menos do que isso ou mais, eu posso ter certeza que no outro dia eu vou acordar cansada. E como eu tô cansada, o meu córtex, a minha mente, eles não vão conseguir desempenhar toda aquela qualidade que eu tenho. Por isso que as minhas 7 horinhas de sono, elas são inegociáveis para mim, porque eu sei o quanto isso impacta na minha produtividade no outro dia. E a alimentação também. Eu sou uma pessoa, confessando para vocês, eu sou bem gulosa. Inclusive, essa é uma meta minha desse ano, que eu quero reduzir um pouco do excesso de comida, porque quando eu como demais, eu me sinto extremamente cansada, extremamente lesada. E eu amo comer. Amo comer chocolate, amo comer salgado, eu amo comer. Olha, são poucas as comidas que eu não gosto. Só que eu entendi o quanto isso estava impactando na minha produtividade, porque, por exemplo, quando eu ia num buffet de comida na hora do almoço e eu enchia muito meu prato, o sono que eu sentia depois, o cansaço que eu sentia depois de comer, impactava muito a minha produtividade nas minhas demandas. A mesma coisa em relação ao chocolate para mim. Quando eu como muito chocolate no meu dia, a enxaqueca ela ataca na certa, além de eu também ficar com esse cansaço. Então, durante a minha semana, os dias de semana, eu cuido muito da minha alimentação. Eu evito excessos, eu como comidas que eu sei que me dão energia, tento sempre ter uma proteína, por mais pequena que seja, nas minhas refeições, e evito o chocolate, porque eu sei que além do cansaço, vai me trazer também essa sensação de. A sensação não, né? Vai de fato me trazer a enxaqueca. Então é bem importante você entender qual é o seu período de sono ideal, e aí você pode fazer até uns testes. Tenta dormir 7 horas em um dia, tenta dormir 8 horas em outro, e vai vendo qual você vai se sentindo melhor no outro dia. E vai fazendo os testes das comidas também, tanto da quantidade quanto dos tipos de comida que você come, que isso vai fazer diferença para o teu corpo e vai te dar mais energia para utilizar a tua mente. O próximo tópico que eu vou trazer aqui, talvez algumas pessoas se assustem, porque durante muito tempo na nossa vida a gente achou que isso era uma coisa produtiva. Inclusive, a gente já até ouviu chefes, gestores falando: nossa, você é muito boa por conta disso. E na verdade, isso aqui é algo que impacta de uma forma negativa a gente, que é ser uma pessoa multitarefas. Por que que isso é negativo? Quem já leu o livro Trabalho Focado talvez vai entender um pouco mais do que eu estou comentando, porque lá tem mais detalhes. Só que quando a gente se torna uma pessoa multitarefas, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, é o carro do óleo passando na sua rua. A gente cria dificuldade para focar, porque para você conseguir focar de fato em algo, a maior parte dos teus circuitos neurais, os teus neurônios, eles precisam estar focados em uma coisa só, para tu conseguir começar a utilizar áreas mais profundas do teu cérebro.
E quando os seus neurônios eles estão trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo, você não consegue chegar nesse ponto de utilizar de fato as áreas que vão te trazer mais Gente, morar em interior é isso. Toda hora é o carro do óleo, o carro do ovo, o carro da fruta passando na sua rua. Quando você é multitarefas, os seus neurônios, eles ficam trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo. Aí você não consegue chegar nesse nível de profundidade. E além disso, no livro Trabalho Focado, ele traz esses detalhes, você começa a utilizar áreas desnecessárias do teu cérebro para fazer determinadas demandas que eram simples. Então é meio que como se o teu cérebro, ele desaprendesse a como fazer determinada coisa só utilizando as áreas corretas. Como você está sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, usando tudo quanto é neurônio, tudo quanto é coisa, ele começa a ter dificuldade de entender, tá, agora eu vou pintar a unha. Quais são as áreas que eu preciso utilizar para fazer isso sem ter que gastar tanta energia da mente da Júlia? E aí, por isso, essa sensação de cansaço mental vem à tona. Então, comece a priorizar fazer uma coisa de cada vez. E você vai ver que no início isso é super difícil, principalmente se você é uma pessoa multitarefa, porque você está acostumada com isso, de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Só que assim, vai ser difícil no começo, mas depois você vai ver o quanto isso vai impactar positivamente a tua qualidade mental. E olha só, nessa parte de multitarefa, até o fato de você ficar ouvindo músicas enquanto você está trabalhando é algo que consome mais os seus neurônios. Ficar ouvindo música, ficar ouvindo podcast, ficar vendo um vídeo no fundo. Então, até mesmo a diminuição desses estímulos vai te ajudar. Eu, por exemplo, agora só escuto meu lo-fizinho, meu instrumental, ou coloco o fone, às vezes, só no cancelamento de ruído. E isso já me ajuda muito na minha qualidade, no meu foco, sabe? No aprofundar naquilo que eu tô fazendo, sem me sentir podre, sem me sentir cozida. E a última coisa que impacta demais e que quando você conseguir virar essa chave, muita coisa vai mudar na tua vida, tu vai conseguir ser muito mais produtivo e se livrar desse cansaço mental, é organizar as tarefas da tua rotina. Parece uma coisa tão simples, né? Mas muita gente não faz isso, e isso é um prato cheio para o cansaço mental. Isso é um prato cheio tanto para o cansaço mental quanto para a procrastinação também. E por quê? Quando você não tem bem definida quais são as tarefas que você vai fazer no seu dia, tu dá espaço para tua mente ir além, para ela se aprofundar em coisas que não precisava, para ela começar a gerar um trilhão de novas ideias ao invés de focar naquilo que você precisa fazer para progredir. E tudo isso vai trazendo mais cansaço mental, porque você está fugindo do foco e está dando brecha para a tua cabeça ir além, e além, e além. E quando vê, tu tá perdido. É como se tu estivesse andando em uma rua sem o GPS, um lugar que tu nunca conhecia na tua vida, e quando tu percebe, tu nem sabe mais como voltar para aquele lugar que tu estava antes, né? E seguindo essa analogia da nossa mente, quando tu percebe, tu tá super cansado e tu nem entende o porquê. Então, quando você estrutura as tarefas da tua rotina, além de auxiliar no teu foco para você conseguir fazer os seus objetivos progredirem, tu também preza pela qualidade da tua vida pessoal. Porque se você é uma pessoa que preza pelo lazer, pela liberdade, a rotina, a organização é o que mais vai te dar essa liberdade, esse lazer que tu procura. Por quê? Porque quando você não tem a sua rotina organizada, a tendência de procrastinação, de você pegar o celular para ficar se distraindo no Instagram, no, sei lá, no TikTok, é muito maior. A gente desaprendeu a ter lazer nos dias de hoje, porque a gente acha que ficar mexendo no celular é o nosso momento de lazer. Só que isso, ao invés de trazer descanso para a gente, relaxamento, são 1 milhão de informações que a gente está dando para o nosso neurônio trabalhar e se sentir mais cansado. Então, quando você tem uma rotina, até mesmo nesse ponto do teu relaxamento, você vai lá e coloca que o que você vai fazer para relaxar hoje é assistir a série que tu gosta. E aí você vai se concentrar naquilo. Hoje você quer passear, dar uma volta. E aí, quando você vai seguindo aquela rotina, se torna muito mais prático para você focar naquilo que você precisa fazer, ou da tua vida pessoal, ou dos teus projetos. E falando em rotina, se você não sabe, eu lancei recentemente o meu curso, chamado Metas em Progresso. O que esse curso vai te ensinar? Ele vai te ensinar a transformar os teus sonhos, as tuas metas, em projetos executáveis e conquistáveis por meio da tua rotina. Então, dentro do Metas em Progresso,
que ele é um método que consiste em 4 etapas, você vai aprender desde amadurecer as tuas ideias, estabelecer as tuas metas, o que é aquilo que tu quer conquistar, a transformar essas metas em projetos, porque projetos, eles têm um escopo muito bem definido, etapas muito bem definidos, prazos muito bem definidos, e em cima dessas etapas das tuas metas, você vai definir as tarefas corretas dentro do tempo que tu tem disponível, por mais que ele seja pouco, para que tu consiga progredir. E isso é muito importante, tá, gente? Quando eu falo que por mais que seja pouco o teu tempo, mas mesmo assim você precisa agir, isso é fundamental porque eu vejo que muitas pessoas subestimam o tempo hoje. Eu vejo muita gente falando: ah, eu não treino porque eu só tenho 15 minutos disponíveis e isso não vai dar resultado. Ah, eu não estudo de noite porque eu só tenho 30 minutos, não dá tempo nem de sentar direito e focar. E a gente acaba esquecendo que é a repetição, é o acúmulo das coisas que a gente vai fazendo que vão trazendo o progresso para a nossa vida, que vão elevando a qualidade das coisas. Esse curso eu lancei fazendo 1 horinha dele por dia, que era o tempo que eu tinha disponível. E tinha dias que era de 30 a 40 minutos que dava. Na época, antes de eu empreender, me tornar PJ, eu trabalhava extra e também não ficava a noite toda trabalhando, mas eu só saí do meu trabalho de carteira assinada quando eu vi que aquelas coisas que eu estava fazendo já estavam me dando um salário maior do que todo aquele tempo que eu trabalhava na empresa que eu estava anteriormente. Então, precisamos parar de subestimar o nosso tempo e entender que aquilo que vai trazer o progresso para a gente é justamente as tarefas corretas dentro da nossa rotina e seguindo a lógica das metas que a gente quer alcançar. E tudo isso você vai aprender no Metas em Progresso. Além disso, tem uma área lá dentro que se chama Caixa de Progresso, onde eu trago conteúdos exclusivos para alunos, tanto de produtividade, organização, de coisas que me ajudaram a crescer na carreira e que podem te ajudar também. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira conhecer o Metas em Progresso e conseguir utilizar a tua rotina de forma estratégica para estabelecer as tarefas que vão fazer você alcançar as suas metas. E agora, para finalizar esse vídeo, eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar a colocar em prática as soluções que a gente comentou aqui. Vocês sabem que tudo que eu ensino aqui no canal são coisas que eu apliquei, que pessoas com quem eu convivo aplicaram, são coisas que trazem de fato resultados concretos e é por isso que eu tô fazendo esse convite, tá bom? Eu até te convido a 1 semana depois, 2 semanas, você vir aqui nos comentários e falar para mim qual foi o progresso da tua qualidade mental e da tua produtividade. Se você gostou desse vídeo e se você quer mais conteúdos sobre produtividade, sobre carreira, sobre organização, você pode se inscrever aqui no canal e me acompanhar no meu Instagram também, Julia Albano, porque lá eu trago conteúdos diários sobre esses temas que ajudam a gente a evoluir na nossa carreira e na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você sinta o impacto positivo dessas dicas no progresso das tuas metas.